Bem, Sandra. Tudo bem. Pronto, meus queridos. Bem-vindo à lição 5 dos princípios básicos da fé cristã. Tanto vocês que estão presentes como vocês que estão em casa. Que a graça de Deus possa nos acompanhar nesses próximos momentos juntos. E eu vou pedir para o Giovanni fazer a primeira oração da noite aqui, queridos. E aí nós damos início ao nosso estudo. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, maravilhoso, misericordioso. Muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela saúde, pelo sustento, pela proteção contra todo mal. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e que possamos estar agora com o coração e mente atentos à tua palavra através do teu servo Josué. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado. Não, da lição 4 não tem vídeo. A lição 4 é só Tá. Amados, nós estamos fazendo essa série, que ela é composta por 12 lições. Deixa eu liberar a tela lá, senão não passa para vocês. Perdoem aí. Pronto, aqui. Certo? Então, nós fizemos 3 lições. São 1, você conhece Jesus, 2, sobre a autoridade religiosa, e a terceira, semana passada, sobre o maior problema. Aí, desde a lição 1, nós íamos incentivando vocês a lerem o Evangelho de João. E aí, a aula número 4 é Jesus, a única resposta. Eu coloquei o esboço para vocês lá no grupo, porém não tem aula sobre a lição 4, porque a meta é desenvolver, naqueles que estão estudando a palavra de Deus, esse espírito mais de independência, de investigação das Escrituras. Então, a lição 4, como vocês já leram o Evangelho de João na íntegra, eu coloquei lá um esboço. E é para poder, então, mediante o esboço, você mesmo estuda. Caso você tenha alguma dúvida, aí pode pegar o meu WhatsApp pessoal lá no grupo, mande-me perguntas que eu auxilio aí, se alguma questão ficar pendente por resolver naquele esboço. E hoje, então, a gente vai estudar sobre o plano de salvação, é a nossa 5ª lição, e depois, então, nós seguimos, se Deus permitir, pelas lições 6 até a lição 13, e semana passada a gente começou a dar um pouco da solução para o maior problema da humanidade, que são os pecados, e os pecados nos separam de Deus. E aí, antes da gente propriamente dito entrar nessa lição sobre o plano de salvação, e o primeiro ponto aí é o que devemos fazer para receber o perdão dos pecados, a gente tem assim uma pequena, a gente pode chamar de entrevista, e na realidade são algumas perguntas para que você que está aí em casa possa refletir sobre algumas coisas, e depois de fazer a reflexão sobre essas questões que vão ser colocadas para vocês mediante essas perguntas, aí então eu ensino a lição. Você nota que ponto A ali, o que você acha? Você se considera salvo ou perdido nesse momento? É uma questão que você precisa definir, e se você puder até anotar essas coisas respondendo, para que depois você possa comparar as respostas que você vai dar com aquilo que vai ser ensinado. Então, você se considera salvo ou perdido nesse momento? E nós estamos falando sobre salvação ou perdição no que diz respeito ao relacionamento com Deus e vida eterna. E aí, dependendo do que você respondeu aí, se você respondeu eu estou perdido nesse momento, tudo bem, nós vamos ensinar a lição e a gente vai apresentar o plano de salvação. Agora, se você respondeu aí essa primeira pergunta, que está salvo, eu gostaria que você anotasse de repente, mesmo que seja de mente, como é que foi a sua conversão? Pense nisso. Como é que a sua conversão, ela acabou acontecendo? Eu converso com muitas pessoas e basicamente na nossa praça religiosa existem assim 2 maneiras pelas quais as pessoas me expressam que aconteceu a conversão delas. Primeira maneira, elas dizem às vezes que elas estavam participando de um culto e então o pastor fez uma pregação, e aí no final da pregação, no final do culto assim, ele chamou à frente quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí a pessoa me disse que ela foi à frente,
E aí, então, o pastor fez uma oração por ela, que ela chama de oração do arrependimento, e ela responde que naquele momento, então, foi o momento da conversão dela, foi o momento que ela foi salva. Existe um outro grupo na nossa praça religiosa que afirma que nasceu em pecado e sempre foi convertido, porque afinal de contas os pais dele batizaram ele quando ele era um bebê. Então, basicamente, o que a gente tem de resposta quando nós perguntamos sobre conversão, as pessoas dizem exatamente isso. E agora, eu gostaria que você respondesse, afinal de contas, quando é que você recebeu o perdão dos seus pecados? Se você lembrar a data de quando foi que você recebeu o perdão dos seus pecados, até anote aí, olha, a data em que eu recebi o perdão dos pecados foi essa daqui, ó. Foi quando o pastor me chamou na frente e orou por mim. Naquele dia eu recebi o perdão dos pecados. Ou foi o dia, um pouco depois do meu nascimento, e os meus pais me levaram lá para ser batizados. Então, falando sobre batismo, você já foi batizado? Quando você foi batizado? E aí eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque tem circunstâncias em que a resposta do dia da conversão e o dia do batismo, as datas, elas não convergem, são datas diferentes. Às vezes as pessoas respondem assim, eu fui salvo, sei lá, 23 de agosto de 2023. E aí depois eu fui ser batizado no dia 15 de setembro de 2023, quase um mês depois, então, que eu fui ser batizado. Então, é preciso refletir sobre isso, sobre qual foi o dia da sua conversão, coloque a data, e se a data do batismo foi diferente, coloque a sua data aí também. Uma outra coisa importante para refletir é como você foi batizado. Foi um batismo por imersão, corpo completamente sepultado embaixo d'água, ou foi aspersão? Um pouquinho de água na cabeça. E o porquê? Por que você foi batizado? Alguns vão responder, fui batizado porque, enfim, eu nasci em pecado e eu precisava ser batizado já na minha infância. Outros vão dizer, olha, eu fui batizado porque me ensinaram lá que depois da minha conversão, depois do dia em que eu fui perdoado dos pecados, eu precisava me batizar para fazer parte da membresia daquela igreja. Outros vão dizer assim, não, eu me batizei porque eu precisava manifestar de maneira exterior para todos uma graça interior que eu já recebi no dia em que o pastor orou por mim. Se esse é o seu caso, anote aí, para que então a gente possa ter essas coisas todas aí diante dos nossos olhos, na folhinha que a gente respondeu essa pequena entrevista, e aí então guarde essa folha aí, ou pelo menos uma folha mental que você tenha feito, guarde aí no cantinho da sua memória. E agora vamos estudar o que a Bíblia diz. No final, a ideia é que com muita tranquilidade você compare como foi a sua conversão com o que a Bíblia diz agora, para que então você possa, instruído, verificar pela Bíblia se eu seguir o plano de salvação que a palavra apresenta ou não. É essa a ideia, com muita gentileza e tranquilidade, a gente vai estudar nessa próxima hora e meia, talvez, certo? Então, abra por gentileza em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, para que a gente possa começar as nossas conversas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O texto de Efésios diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A gente já viu semana passada, referente ao principal problema que é o pecado, as nossas obras já nos condenaram. A gente chegou na idade da responsabilidade, a gente pecou contra o Senhor, o salário do pecado é a morte. Então nossas obras não podem salvar. Salvação, quando a gente está falando sobre a nossa conversão, é uma coisa que vem de Deus, é pela graça dele. E o que quer dizer a palavra graça no Novo Testamento, riares? Ela quer dizer um favor imerecido. Assim, nós merecemos condenação, mas Deus, em sua graça, está nos ofertando algo que a gente não merece. E essa é a parte de Deus. Aí a palavra de Deus está nos dizendo também que essa graça ela é recebida mediante a fé. E aí essa é a nossa parte. Graça da parte de Deus, mediante a fé é conosco. Eu sei que a fé vem por se ouvir, e se ouvir a palavra de Cristo. Mas depois que a gente ouve a palavra de Cristo e desperta a fé,
a gente precisa fazer alguma coisa com isso que nos foi ensinado, que é praticar. E você lembra que fé, a gente já estudou na primeira lição, fé é muito mais do que algo mental. Fé é alguma coisa que a gente realiza. A fé bíblica, ela é sempre fé obediente. Assim, João 8, 31 e 32, disse Jesus a alguns judeus que haviam crido nele. E aí Jesus ensinou que o crer é algo além do mental. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, quer dizer, está implicado a questão de obediência. Se vocês permanecerem na minha palavra, então, ele usou até um qualitativo, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, olha comigo Romanos capítulo 1, versículo 5, mais um texto assim, fora do Evangelho de João, que a gente tinha estudado, nos mostra que fé bíblica, ela está sempre ligada à obediência. E nessa noite a gente tem que entender sobre o que Deus fala sobre o plano de salvação para que a gente se encaixe, obedecendo o plano de salvação revelado. Então, Romanos capítulo 1, versículo 5, é o apóstolo Paulo. É um texto onde ele vai defender a tese de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. Está em Romanos 1, 16 e 17. E aí, então, no capítulo 1, versículo 5, ele assim, fazendo a introdução da sua carta, uma introdução um pouco mais extensa, ele diz no versículo 5, por intermédio de quem, está falando sobre Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé. Obediência por fé entre todos os gentios. Paulo estava separado para pregar o evangelho. E no evangelho que Paulo pregava, a fé estava ligada à obediência. Não são coisas desconectadas, não são coisas desligadas. Agora eu queria só lançar uma ideia para você que eu vou explicar plenamente, e a gente vai lançar diversas bases durante tudo, e plenamente você vai entender esse versículo mais para o final da aula, mas eu vou deixar no canto da sua mente, como uma semente. Olha Romanos 6, 17 e 18, por favor. Romanos 6, 17 e 18, o apóstolo Paulo está falando sobre duas etapas da vida desses irmãos em Roma aqui. Quer dizer, uma etapa em que eles nem irmãos eram ainda, e depois uma etapa em que eles se tornaram irmãos. E entre o antes e o depois, tem alguma coisinha no meio. Aí, Almeida Revista Atualizada disse assim, Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora, isso é passado, né? Outrora, no passado, vocês foram escravos do pecado. Contudo, alguma coisa aconteceu. Eles vieram a obedecer, olha a palavrinha obediência, obedecer de coração a forma de doutrina que foi entregue para eles. Uma doutrina, um ensino foi entregue e eles obedeceram. Então, eram escravos, receberam um ensino, obedeceram, e aí, versículo 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Então, entre a escravidão do versículo 17 e a libertação do versículo 18, no meio, obedeceram de coração a forma de doutrina que foi entregue. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa que eles obedeceram e que foi entregue? Está no início de Romanos 6, mas a gente vai explicar, dando várias bases, para que depois a gente entenda, afinal de contas, que forma de doutrina foi essa que os irmãos abraçaram e que os libertou do pecado e concedeu a eles a liberdade mediante o evangelho que acabou sendo proclamado. Ok? Eu vou explicar esses 5 pontos aí, e depois desses 5 pontos eu dou uma paradinha, e depois a gente ouve vocês um pouco, vocês interagem aí pelo chat, e aí depois a gente vai para uma segunda etapa. Mas aí tem alguns passos que a palavra de Deus apresenta, que são importantes, referente ao plano de salvação, a essa religação com Deus Pai. E aí João 3,16, que a gente já estudou também, na lição 1, repeti semana passada esse texto, porque ele é o mais conhecido do mundo, e diz assim, porque Deus amou o mundo, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Essa é a parte graciosa de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito, parte de Deus. Agora, para que todo, falando de nós, para que todo aquele que nele crê, que crê na solução de Deus que desce do Pai do trono, que é Jesus, quem crer em Jesus não morre, mas quem crer em Jesus tem vida eterna. Agora, de novo, dentro do Evangelho de João, fé bíblica não é alguma coisa simplesmente mental, que eu creio de lábios, mas sempre vai ligar com obediência. E de novo eu liguei para você aí, entre parênteses, Tiago 2,19,
assim, mostrando que o Novo Testamento tem a sua unidade de doutrina. Tiago 2,19, ele está mostrando lá naquele texto que se você diz que tem fé, mas não tem obras, não tem obediência, esse não é o tipo de fé bíblico. E Tiago 2,19 falando sobre os demônios. Os demônios creem, os demônios até tremem de medo de Deus. Mas qual o problema com os demônios? Eles não obedecem e nunca vão obedecer. Por isso não vão ser salvos. Então, se eu tenho fé, digo que tenho fé em Deus, mas não ligo isso com obediência na minha vida, eu estou tendo uma fé, não da fé que desce do céu, estou tendo uma fé do tipo de fé dos demônios, que é uma fé falsa. Então, sempre que a gente falar de fé no Novo Testamento, a gente vai falar sobre obediência. Nas suas diversas áreas, sim, mas hoje a gente está especificando um escopo de uma perícope aqui de tema muito específico, que é pensando sobre plano de salvação. Agora, além de fé, nós precisamos de nos arrepender. Você lembra, semana passada, a gente já lançou um pouco essa ideia. Atos 2,38 falou que arrependei-vos e cada um de vós depois seja batizado. E eu lembro que eu disse que arrependimento no grego é metanoia. Deve acontecer uma mudança de mente. Se acontece uma mudança a partir da mente, a partir do coração, a partir de dentro, então eu vou redirecionar a minha vida não mais de acordo com minha vontade e meus desejos carnais, mas eu vou redirecionar de acordo com a vontade de Deus. E aí, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai nos informar, queridos, que não demora a Deus a sua promessa, como alguns a julgam demorada, né? Você está falando sobre segunda vinda de Jesus. Pelo contrário, Deus, ele é longânimo, longo ânimo, né? Uma paciência, assim, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, e essa é a razão pela qual Jesus não voltou. Entre a primeira e a segunda etapa existe um longo tempo onde pela paciência ele está utilizando servos seus para que proclamem o evangelho e as pessoas tenham a oportunidade então do arrependimento. Agora lembra 2 Coríntios 7, 9 e 10. O arrependimento, segundo Deus, ele não é simplesmente uma tristeza que eu derramo lágrimas e pode levar até a morte por causa do remorso. Mas o arrependimento e a tristeza, segundo Deus, ela produz salvação, porque é um arrependimento que produz em nós transformação. Um outro texto importante nessa conversa e bate-papo nosso está lá em Romanos 10, 9 e 10. Olha para Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, por favor. Aí vai dizer o seguinte, queridos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, confissão é alguma coisa importante. Ele repete a ideia de crer, mas o que está acrescentando para a gente aí com esses versículos é confessar. E a ideia de confessar, ela é importante para a salvação, e o que nós temos com a ideia de confessar é confessar que Jesus vai ser o rei da nossa vida, e que ele vai direcionar a nossa vida a partir do momento em que a gente se converteu ao Senhor. Agora, muitos deslocam esse versículo do contexto, e eles acabam ensinando como se isto fosse a única coisa importante para ser salvo. Basta confessar Jesus e eu vou ser salvo. Agora, a gente tem que entender os versículos sempre dentro dos contextos dos livros. Romanos capítulo 9 até Romanos capítulo 11 é muito mais na carta dirigida aos judeus que não aceitaram Jesus como Messias. E Paulo está resumindo 3 capítulos de discussão dizendo que eles precisam confessar esse Jesus que Paulo está apresentando para ser salvo. Agora, antes dos capítulos 9 a 11, tiveram 8 capítulos, onde naqueles 8 capítulos, os primeiros 8 capítulos do livro de Romanos, ele ensinou sobre o plano de salvação, ele ensinou como ser salvo. E daqui a pouco, mais ao final da aula, a gente vai notar Romanos 6, que está dentro da carta. E Romanos 6 acrescenta alguma outra coisa muito importante e que às vezes querem arrancar dentro do contexto e utilizar somente esse versículo dentro de uma longa discussão como se fosse a única coisa importante para ser salvo. Aliás, esse versículo só cita confessar e crer, nem cita arrependimento. E aí eu perguntaria, se não cita arrependimento, arrependimento não é importante? É claro que é importante arrependimento, mas tem outras coisas que são importantes e que às vezes na praça religiosa tentam arrancar, que é a próxima coisa, inclusive. Olha o quarto ponto. A Bíblia nos apresenta a ideia da importância do batismo para a gente ser salvo, do batismo nas águas.
Depois, até o final da aula, você vai entender que tipo de batismo é esse também. Mas semana passada eu frisei muito a questão do arrependimento. A primeira vez que o Pedro pregou o evangelho, as nações perguntaram o que faremos. E a resposta de Pedro, que estava inspirado pelo Espírito Santo e era inspirado pelo Espírito Santo como um apóstolo, na primeira vez que o evangelho foi pregado, é diferente da resposta que a gente escuta hoje. E é importante que a gente note isso. Se você passa os seus olhos agora em Atos 2:38, Pedro está respondendo o seguinte: arrependei-vos e cada um, nota a ênfase, cada um dos que estavam lá escutando o evangelho, cada um deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo. Aí tem uma preposição ali no grego que é eis, que traduzida para o português é para, que indica meta, indica objetivo. Por que arrepender e batizar? Para remissão de pecados. O perdão dos pecados é recebido nas águas do batismo. E aí recebe, além disso, o dom do Espírito Santo. Boa parte da nossa aula a gente vai tratar sobre batismo. Então, por isso que eu estou só te citando agora, mas a gente vai tratar bastante sobre isso depois que a gente falar sobre a ideia de perseverança também. Depois que a gente, então, vai para as águas do batismo e que a gente nasce de novo da água do Espírito, a gente precisa, logicamente, depois perseverar. Aquela confissão que a gente fez de que Jesus vai ser o Senhor da nossa vida é algo que começa nas águas do batismo, mas tem que ir até o fim da vida. Jesus falou em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Um outro texto que eu não coloquei para vocês, Apocalipse 2:10, para uma igreja de Esmirna que estava sendo severamente perseguida pelo Império Romano, o incentivo de Jesus, que já estava na glória, foi o seguinte: sejam fiéis até a morte, então eu darei a coroa da vida. E aí Atos 2:42 mostra que a primeira igreja que nasceu, 3.000 se converteram, eles perseveravam em algumas coisas enquanto caminhavam para conseguir ser perseverantes até o fim. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a gente vai ver que isso é o Novo Testamento, nas lições 11, 12 e 13. Eles perseveravam na comunhão, nos estudos bíblicos, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, a gente vai ver isso na lição 10, e também nas orações. E envolvidos com essas atividades, essas, vou chamar de disciplinas espirituais, eles tiravam disso orientação e força para continuar andando e trabalhando como igreja. Então, crer, arrepender, confessar, batizar e perseverar são coisas que a Bíblia apresenta como importantes para o plano de salvação que começa nesse mundo, e se a gente perseverar até o fim com Jesus, a gente então vai ser apresentado em glória na eternidade. Tá bom? A gente dá essa primeira parada e a gente vai aprofundar muito sobre o quarto ponto na lição. A pergunta da Patrícia de Florianópolis cai bem agora. Boa noite. Nós somos salvos pela graça. Quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, os salvos também serão julgados? Essa é a pergunta. Muito bom. Patrícia, obrigado pela pergunta. Então, vamos puxar, a gente brinca aqui com Enio Latorre, mas vamos brincar com a frase que ele usa, né? Sim e não. Num sentido, nós, como qualquer homem, seríamos julgados. E até 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vai dizer que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que então cada um possa dar conta daquilo que tiver feito por meio do seu corpo. E é uma vida só, é um corpo que nós temos. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mas se nós estivermos em Cristo, chega naquele dia e os nossos pecados eles estão cancelados. E aí então a gente vai ter o acesso à vida eterna. Então, sim, como qualquer homem, merecemos o juízo, mas pelo fato de estarmos em Cristo e os nossos pecados estarem cancelados, então a gente vai ter acesso ao lar eterno. Tranquilo? Isso é o que diz Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Se o nosso livro tiver lá no nome estiver lá no livro da vida, né? O nome escrito no livro da vida significa que a gente está em Cristo, então a gente vai acessar o lar celestial e eterno. Beleza? Muito boa pergunta, Patrícia. Tem alguma outra questão? Não? Ótimo, amados. Então,
Uma boa pergunta que a gente tem que fazer agora, né? Como é que é o batismo bíblico? Porque alguns vão dizer lá, poxa, Josué, Efésios capítulo 4, versículo 5, vai nos dizer que há um só batismo. É verdade, é um só batismo, mas tem que ser o batismo bíblico. Se não for o batismo bíblico, só para que a gente possa entender didaticamente, vai ter sido apenas um banho. Então, para que o batismo seja bíblico, a primeira coisa que a gente vai tratar, tem que ser a pessoa certa. E a gente vai começar olhando para Marcos 16, 15 e 16. Como assim, Josué? A pessoa certa, não são todos que precisam ser batizados, e é o que a gente vai tratar agora. Então, Marcos 16, 15 e 16, logo após a ressurreição de Jesus, onde ele aparece para os 11, porque Judas já tinha saído para trair, Judas já tinha até se suicidado, né? E Jesus aqui está com os 11, é 16, 14. Um 12º apóstolo vai ser votado a partir de Atos capítulo 1, que é o Matias. Mas Jesus tem uma ordem aqui em 16, 15, e disse-lhes, dizendo para os apóstolos que ele tinha treinado, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e vou responder depois, de novo, é uma semente que fica aí no canto da sua cabeça. O que é o evangelho, Josué? Se a gente for transliterar apenas a palavra evangelho, que vem do grego, acho que todo mundo concorda que ela significa boas novas, ou boas notícias. Mas que boa nova, que boa notícia é essa que nós temos que pregar? E aí, quando eu faço essa pergunta, mesmo na igreja, ela tem, assim, respostas diversas. Alguns vão dizer que a boa notícia do evangelho, ou a boa nova, é a salvação. E o que a gente responde, se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, está incluído. Mas no sentido específico que a gente está tratando nessa noite, não é salvação que é a boa nova. Alguns vão dizer que a boa nova do evangelho é a igreja. E esse é um resultado do evangelho, mas não é a boa nova. Alguns vão dizer que o evangelho é a vida eterna. Esse também é um resultado do evangelho, mas não é o evangelho. Outros vão dizer que é a vida de Jesus. E aí a resposta que a gente tem que dar, não é a vida de Jesus. Isso é antes do evangelho. Outros vão dizer que é o próprio Jesus que é a boa nova, e a nossa resposta é sim. Mas o que especificamente sobre Jesus é a boa nova? E é importante que a gente entenda sobre isso, porque a ordem de Jesus aqui é vai e prega o evangelho. Então, o que é o evangelho que deve ser pregado para as pessoas? A gente vai responder essa noite com um capítulo da Bíblia específico, e uns 3 ou 4 versículos vão nos responder isso, sobre o que é o evangelho. Mas a ordem de pregar o evangelho é para que as pessoas então tivessem acesso ao entendimento do que é o evangelho, e se elas crescem no quê? No evangelho que a gente vai pregar, e forem batizadas, então elas serão salvas. Então, nota a ordem, é preciso crer. Se a pessoa precisar crer, ela tem que ter idade suficiente e capacidade para crer no evangelho. E aí, de novo, a gente tem na nossa praça religiosa, com todo respeito, a gente tem um grupo que ensina que as crianças nascem com pecado e aí então elas já batizam as crianças. Olha a ordem de Jesus. Você precisa crer e ser batizado. Esse grupo religioso inverte. Eles batizam uma pessoa, que é uma vida, logicamente, mas é uma criança que não tem capacidade de crer. Aí, quando a criança chega lá, talvez 12, 13 anos, eu não sei exatamente, tem o crisma. Aí, então, que a pessoa lá no crisma, ou primeira comunhão, ela tem mais, assim, ensino sobre a doutrina do grupo religioso, e aí, então, eles despertam fé. Então, batiza primeiro para depois ter fé. E isso acaba acontecendo, essa inversão, justamente por falta de entendimento de algumas coisas que a gente viu a semana passada. Não temos nenhuma evidência bíblica para o batismo de crianças. Ezequiel 18:20 é um texto em que Deus afirma o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O pai não é responsável pelos pecados do filho, e nem o filho é responsável pelos pecados dos pais. Então,
Os filhos não herdam, como é ensinado nos grupos religiosos, o pecado de Adão. Você lembra que a gente viu a semana passada, em 1 João capítulo 3, versículo 4, uma das definições do que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Para que alguém possa transgredir a lei, ela tem que ter idade suficiente para entender entre o que é certo e o que é errado. E em Deuteronômio 1:39, Deus conversando com o povo, ele disse: olha, vocês estão dizendo aí, acovardados, que vocês não vão entrar na terra prometida porque os inimigos são muito poderosos e que os filhos de vocês vão ser presa para as nações. Pois eu quero fazer uma afirmação para vocês: vocês vão morrer no deserto, mas os meninos de vocês que não sabem nem discernir entre o bem e o mal, esses eu vou fazer entrar na terra prometida. Então, porque eram meninos, não sabiam discernir entre bem e o mal, e Deus não levou em conta a vida daquelas crianças para definir se elas tinham pecado ou não, porque não tinham condições de tomar definição por pecar. E assim a palavra de Deus nos apresenta essa ideia de que crianças não nascem no pecado. Até no Novo Testamento, Mateus 18, 1-4, Jesus evidenciou que se nós quisermos participar e permanecer no reino, a gente precisa ser como crianças, porque elas não têm pecado. Então, os que receberam o batismo quando eram crianças, elas acabaram recebendo um batismo que não foi bíblico. E depois eu vou evidenciar para vocês que uma outra coisa que acontece ainda na praça religiosa é que esse batismo acaba sendo por aspersão, um pouco de água na cabeça, e depois eu vou notar com vocês em qual concílio que isso começou a acontecer e em que ano isso começou a acontecer na história, muito depois do primeiro século. No primeiro século, o batismo era por aspersão. A palavra aqui no grego é batizo, e a palavra batismo significa imersão, significa submergir um corpo completamente. A ideia de Jesus é: quem crer e for mergulhado em água será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Agora, peraí, te passo aqui. A Lica pergunta. Boa noite. Muitos acreditam que as crianças precisam ser apresentadas. É correto isso? Lica está citando, por exemplo, Lucas capítulo 2, o menino Jesus foi apresentado no templo, né? Isso era uma questão da lei do Velho Testamento, onde as crianças realmente eram apresentadas no templo, mas na Nova Aliança a gente não tem essa obrigatoriedade de apresentarmos nossos filhos no templo. Agora, a gente acaba fazendo como concessão num sentido de orarmos pelos filhos dos nossos irmãos que nasceram, para que então esses filhos sejam abençoados durante a trajetória deles, e a gente já está junto com o povo de Deus orando para que, inclusive, quem sabe eles possam se converter na fase adulta, né? Caso eles cheguem à fase adulta, a fase da responsabilidade, pequem, aí vão precisar ouvir o evangelho. Que Deus abençoe os filhos dos nossos irmãos para que então possam andar. Mas a obrigatoriedade de apresentação no templo era uma questão de Velho Testamento. A irmã Nízia pergunta: a paz de Cristo, meus irmãos, me converti em abril de 1981, por apelo do pastor. Fui batizado em 5 de 5 de 85 num rio de uma cidade, por imersão, a fim de morrer e ressuscitar para uma nova vida em Cristo, e assim fazer parte da igreja como membro. Então pergunto: estou salvo ou não? Tenho que batizar novamente? Minha querida Nízia, a gente vai começar a responder a sua pergunta agora mesmo. A gente vai falar sobre o propósito do batismo, e aí se pode ir refletindo aí nas coisas que a palavra de Deus vai lhe apresentando agora, e caso ainda fique alguma dúvida, eu vou ter o prazer de conversar com você depois no privado, se assim for necessário, tá bom? Mas nota, além de termos a necessidade da pessoa certa, nós temos que pensar também que precisa do propósito certo. Quer dizer, pessoa certa, crianças não precisam ser batizadas porque elas nascem sem pecado. O dia em que elas chegarem à idade da responsabilidade e definirem em discernindo entre bem e o mal por pecar, aí elas vão precisar escutar o evangelho como nós precisamos e nos convertemos. Agora, além disso, o propósito certo.
Abra comigo de novo em Atos, capítulo 2, versículo 38, por gentileza. Então, Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, nota que 2,37 as pessoas perguntaram. Ele pregou o evangelho, tá, gente, em 2:22 a 24. Depois eu vou explicar o que é o evangelho, mas ele pregou o evangelho em Atos 2:22 a 24. E ele acabou declarando que esse Jesus que vocês crucificaram, 2:36, Deus o fez Senhor e Cristo. E Jesus então estava reinando à destra de Deus e oferecendo salvação. E aí eles perguntaram: o que faremos? É a pergunta que às vezes as pessoas nos fazem. A gente está pregando o evangelho, as pessoas perguntam: o que faremos? A resposta de Pedro, pregando o evangelho, não foi diferente da resposta de Jesus. Você lembra que Jesus disse lá: quem crer e for batizado será salvo? Agora olha o que Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Assim como Jesus ensinou a necessidade do batismo, Pedro também está evidenciando a necessidade do batismo para a salvação. Então, o batismo é para, nota, perdão dos pecados, remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o propósito do batismo é receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Se nós nos batizamos em águas por imersão, e o propósito que nos foi ensinado é receber o perdão dos pecados, esse é um batismo bíblico. Eu vou explicar as outras passagens aí, e depois eu vou contrapor com algumas coisas que às vezes são ensinadas e que não é o batismo bíblico. Mas vamos pensar, por enquanto, sobre o que é a verdade. Nota comigo Atos 22:16, por gentileza. Atos 22:16. Atos 22, o Paulo ele está contando a história da conversão dele para os judeus que ali queriam assassiná-lo quando ele entrou em Jerusalém. Ele pediu ordens para o comandante Cláudio Lísias, pediu permissão, para o comandante Cláudio Lísias se ele podia conversar com os judeus que queriam assassiná-lo. Recebida a permissão, ele começa a contar que ele estava indo para Damasco com o fim de matar cristãos. No meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus, uma luz forte brilhou ao redor dele, e ele caiu por terra, cegado. E aí então, Paulo pergunta: quem és tu? E a resposta de Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a pergunta dele é: o que devo fazer? E a resposta de Jesus: entra em Damasco, entra na cidade, lá te dirão o que é que te convém fazer. E aí então Ananias vem à casa onde está Paulo, e aí o Ananias diz isso aí para Paulo, que está em Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Onde é que a gente invoca o nome de Jesus para ter os pecados perdoados, segundo o que Ananias falou para Paulo? No batismo. Eu não invoco o nome de Jesus para ser salvo quando o pastor me chama à frente para então eu aceitar Jesus, aí ele faz uma oração e me declara salvo naquele momento. O que a Bíblia diz é que a gente invoca o nome do Senhor para perdão dos pecados no momento do batismo. É ali que eu estou invocando o nome de Jesus. Aí às vezes algumas pessoas dizem assim: olha, o Paulo foi convertido na estrada de Damasco. Se Paulo se converteu na estrada de Damasco e estava perdoado na estrada de Damasco, por que agora dentro de Damasco Ananias está falando para ele ser batizado para ter os pecados perdoados? Ora, se a conversão fosse na estrada de Damasco, ele já estaria com os pecados perdoados. A conversão foi dentro de Damasco, depois da pregação do evangelho por Ananias, e depois que Ananias indicou para ele o batismo. Sendo batizado ali dentro de Damasco é que aconteceu a conversão de Paulo e o perdão dos pecados e o acesso ao relacionamento com Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, é um outro texto. Ele está falando sobre a ideia da salvação no Velho Testamento, da família de Noé, foram salvos na arca através da água. E aí 3:21, ele entra dizendo assim: a qual, figurando o batismo, vos salva, também vos salva.
E aí ele diz, não sendo a remoção da sujeira do corpo. No batismo você não tá pegando um sabonete para lavar a sujeira do corpo. No batismo, você está recebendo ou tendo a indagação de uma boa consciência para com Deus. Por que no batismo eu fico com uma boa consciência diante de Deus? Porque eu sei que naquele momento os meus pecados são lavados. E aí então agora santificado eu posso ter comunhão com Deus. É o que diz 1 Pedro 3:21. E um último texto aí, Gálatas 3, 26 e 27. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Vai dizer o seguinte: todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Olha aí a fé de novo no texto da Bíblia, mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, onde é que eu efetivo essa fé para ser filho de Deus, que está no 3:26? Aí olha o 3:27. Pois todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. A gente se reveste de Cristo e da sua salvação num momento muito específico, que é então o momento do batismo. E aí aqui, para contrapor, eu termino esse ponto aqui e te passo o microfone, Igor. Então, a gente viu o que a Bíblia diz, e o segundo ponto ali é, até para ajudar a responder a pergunta da nossa irmã Nízia, quem é batizado por outra razão qualquer, não recebeu o batismo bíblico. Aí, por exemplo, meus queridos, por exemplo aqui, ó, eu me batizei porque eu queria agradar alguém. Sei lá, eu quis agradar o evangelista que estava me ensinando. Poxa, eu acabei me apegando tanto à pessoa dele, e aí para agradar ele eu acabei me batizando. Ou meus pais me criaram no caminho. E os meus pais assim estavam tão ansiosos pelo meu batismo, que daí então eu acabei me batizando para agradar os meus pais. Ou eu estava num retiro. Aí eu estava com 4, 5 amigos meus lá no retiro. E aí então eu vi que 2 amigos meus foram e se batizaram. E aí, naquele embalo para agradar eles, eu fui junto para que todo mundo voltasse com uma história legal para contar de conversão. Se a gente se batiza por um outro motivo que não é o bíblico, e o bíblico é a plena consciência que naquele momento o propósito do batismo é para o perdão dos meus pecados, esse é o motivo bíblico. Segundo ponto, eu já estava salvo quando eu aceitei Jesus. Porque foi o dia em que eu ouvi aquela pregação lá daquele grupo religioso, aí me chamaram à frente. E aí me disseram que iam fazer por mim a oração do pecador e eu ia aceitar Jesus naquele momento. E aí o pastor orou por mim, o evangelista, sei lá quem, orou por mim e disse que eu estava salvo com aquela oração. E aí ele me ensinou que o batismo não era importante para perdão de pecados, para salvação. O batismo era só para confirmar num futuro, de maneira exterior, o perdão que eu já tinha recebido no dia da oração. Então, sei lá, como eu disse, sei lá, fui salvo, ouvi uma pregação a semana passada e fui salvo com a oração do pastor. E aí eu batizei hoje, o meu batismo não está sendo para remissão de pecados, porque eu criei que eu já fui salvo antes do batismo. Ou então, eu fui batizado porque eles me disseram que se eu não me batizasse, eu não podia ter o meu nome no rol dos membros lá da denominação. O batismo não é para colocar o nosso nome no rol dos membros da denominação. O batismo é para que a gente seja biblicamente perdoado, para remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Se esses casos aí aconteceram, a gente precisa se avaliar, porque daí a gente não recebeu o batismo bíblico. Porque o motivo do batismo não foi, neste caso, o perdão dos pecados. Ok? Eu vou passar aqui para o Rodrigo, que está presencialmente, porque ele tinha uma pergunta aqui para fazer. Jocelyn, sobre a conversão que eu entendi a partir do batismo, a conversão, né? No caso de Paulo ali, porque ele saiu para perseguir e matar os cristãos, no momento que Cristo apareceu para ele tudo e ele seguiu as ordens de Cristo, já não foi uma conversão, porque ele foi para um propósito e ele mudou, ele não se converteu ali. Na realidade, ele diante da visão e do impacto da visão, logicamente, agora ele tinha descoberto que Jesus era o Senhor e ele estava disposto a ouvir as instruções da parte desse Senhor. E esse Senhor ordenou que ele entrasse em Damasco e aguardasse
porque alguém iria ser enviado para conversar com ele. E aí, quando Ananias chega e ensina para Paulo a importância do batismo, é nesse momento que ele é salvo, porque o ensino de Ananias combina com o que Jesus tinha dito em Marcos 16, 15, 16, o que Paulo tinha dito em Atos 2, 38. É no momento do batismo que ele estava recebendo perdão de pecados. Lembra que é o pecado que nos separa de Deus. Isso precisa ser perdoado para que a comunhão seja restaurada. E onde foi para Paulo? Segundo o que está dizendo a palavra, ali, no batismo. Beleza? A pergunta da irmã Nízia, o comentário dela, outro questionamento. Caso ela morresse sem ter esse conhecimento que teve agora contigo, Josué, ela seria condenada? Muito bom, irmã Nízia. Muitas pessoas me fazem perguntas sobre o que aconteceria com elas caso elas morressem e não tivessem escutado o ensino antes. A primeira coisa, graças a Deus por ter escutado o ensino nessa noite. Deus, através da sua misericórdia, a manteve viva e respirando e providenciou esse momento para que a senhora aí pudesse escutar esse ensino e se tomar a decisão hoje de batizar pelo motivo bíblico, vai ter festa no céu e glória a Deus por isso. Agora, o que vai acontecer com as pessoas que partem sem esse entendimento, eu sempre abro mão de manifestar o que vai acontecer, porque Deus não me deu a cadeira de juiz para dizer o que vai acontecer caso aconteça alguma coisa com ela. Algumas outras perguntas que às vezes surgem nesses contextos. Aconteceu até comigo. Aqui próximo ao prédio da igreja, a gente reunia lá num outro bairro, mas era próximo a esse prédio. Fui visitar uma senhora aqui, num bairro aqui próximo, aquela rua que vocês moravam, Ângelo Barbosa. Ela morava naquelas casinhas que a tia Maria morava, ela morava numa daqueles quartos ali, né? E aí, quando a gente chegou para conversar com ela, ela estava com câncer assim, era uma fase terminal já, ela estava com ferida estourando por todo o corpo dela. E o que a gente pôde fazer foi pegá-la no colo, levá-la para o hospital e já era a SUS e já a receberam imediatamente, porque viram que o estado era muito crítico. Ela durou mais uma semana e naquela semana a gente pregou o evangelho para ela e a necessidade do batismo. Porém, ela não estava em condições de fazer batismo nem do hospital, era um quadro crítico, era uma UTI, mas consciente. E aí, então, a gente orou muito para que ela pudesse se recuperar, para que pelo menos ela pudesse se batizar, mas ela acabou morrendo sem o batismo. Nesses casos especiais, o que é que Deus vai fazer? Não sei, é com ele, não é comigo. O que a gente precisa fazer é isto, a gente precisa manifestar exatamente o que a Bíblia está dizendo, para que as pessoas, então, enquanto têm saúde, consciência, reflexão, façam de acordo com o plano de Deus. E casos especiais, ele é Deus e ele sabe o que é melhor fazer nessas circunstâncias, tá bom? O irmão Roberto pergunta se for dentro do tema, Jô, aí tu fica à vontade. Primeira pergunta, no que se baseiam os presbiterianos para batizarem crianças com aspersão, além de batizar com aspersão? Uma coisa que disseram para ele, que em Atos 2, em Jerusalém, não havia água e, portanto, foi em aspersão. Confere? Então, não é a realidade que nós não tínhamos água em Atos 2 para que pudesse ser feito o batismo, né? Nós tínhamos os judeus envolvidos com muitas práticas de purificações cerimoniais, e nós tínhamos tanques batismais para que as pessoas pudessem fazer isso. Então, com respeito a não ter água, não bate muito. Agora, no que eles baseiam, né? O fato deles batizarem crianças. É essa doutrina calvinista da ideia de crianças herdando o pecado de Adão. Segundo eles, todos nós estamos em Adão. E porque estamos em Adão, nós recebemos, então, esse pecado herdado desde o nosso primeiro pai, passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e chega em todos nós. Agora, a ideia do batismo por aspersão, entre 1643 e 1649, nós tivemos a Assembleia de Westminster. E naquela Assembleia, os presbiterianos, então, eles acabaram fazendo votação. E na votação, a ideia de vamos batizar por imersão ou vamos batizar por aspersão.
E a aspersão ganhou por 25-24, e desde aquela época, então, eles têm batizado por aspersão. Infelizmente é isso, Roberto. Decisão de voto desde aquela assembleia, não olhando para a Bíblia, mas no voto. Bueno? Obrigado pela pergunta, meu querido. Agora, deixe-me ver aqui. A forma certa do batismo, ela precisa ser conforme o Evangelho. E agora a gente vai responder, então, o que é o Evangelho. Mas antes disso, eu gostaria de ver quanto tempo passou, para ver se é o momento de dar um intervalo para o pessoal aí. 10 para 7. Eu vou dar um intervalo agora, gente, para que a gente possa recuperar, tomando um cafezinho, comendo alguma coisa, e aí a gente volta às 7 em ponto, e aí a gente tem um tempo, como é normal nesses estudos, a gente tem tempo mais curto depois, na segunda parte, e então você recupera, retorna, e aí a gente acaba manifestando algumas outras coisas importantes, tá bom? Eu agradeço a sua atenção até aqui. Boa noite, Jeane. Boa noite, irmãos. Boa noite, mano. Boa noite, irmão. Como você Tudo tá? bem? Bem, graças a Deus. Eu sou o Clementino, Talasca de Caxias do Sul. Boa noite, seu Clementino. Boa noite. Boa tudo noite, bem? Lica. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jeane. Boa Boa noite. Boa noite, noite. Valdevino. Boa noite, Boa Marli. noite, tudo bem, Boa Giane? noite, povo Bem, de graças a Deus. Deus, irmão. É Amém. bom. Virgínia, tá comendo aí, Virgínia? Estou comendo um prestígio, minha filha. É. Virgínia, olha a dieta, Virgínia. Fernando, Que gostoso. Um prestígio. Coco, chocolate, é tudo de bom. A Ainda bem que prestígio vai é bom, engordar gostoso. sozinha, ainda bem. Ainda bem. Amanhã, se Deus quiser, os irmãos de 2 casais vêm aqui para casa almoçar aqui da igreja, né? Depois do culto. Aí eu fiz um cuscuz carioca. Alguém conhece o cuscuz carioca? Nem me Conheço. pare com isso. Ah, Jesus, que é coco, leite condensado, tapioca. Meu Deus. Boa noite, Fernanda, Helena. Fiz uma tigelona. Virgínia, para com isso, Virgínia. Tem que guardar o povo. Pode não, tem que estar de dieta. Vixe, só na segunda-feira. Toda segunda-feira é dia de dieta. boa noite, Haroldo. Você tá melhor? Haroldo? Será que ele não sabe abrir o microfone? Hoje está com vergonha de falar, gente. É meu genro. Então ele está com vergonha de falar. Talvez ele não saiba. Jeane, tá me ouvindo? Tô. Eu tô com a garganta meio ruim ainda, eu tô ainda meio fanhoso ainda, tossindo muito, mas eu tô tomando amoxicilina. Misericórdia. O microfone tava desligado. Melhora, seu Haroldo. Oi, tudo bom, irmã? Tudo bom, melhora para o senhor. Obrigado, Deus abençoe. Mas você tá bem, com a voz bem baqueada. Eu tô melhor, mas eu tava pior. Você tá tomando vitamina C? Eu tinha visto o seu Mido não está aqui, não? Tá. Seu Mido tá. Ah, sim. Seu Mindo? Ah, tá aqui, achei seu Mindo. Café. Boa noite, seu Mindo. Cheio seu Mindo, olha.
Foi tomar café. Para acordar. Só fazendo... Não, ele tá tomando chimarrão com açúcar. Chimarrão com açúcar. Seu Valdevino, irmão Valdevino, Oi, como é que você está de saúde? eu estou bem, graças a Deus. Ai, louvado seja Deus. E a sua esposa melhorou? Ela está do mesmo jeito, com o joelho dói diariamente, os dois, e a coluna também. Ah, meu Deus. Mas Orando, dona Neide. eu fiz as 2 biópsias do nariz, aí tá, não estou sentindo nada, não. Está bem melhor do que era, né? Mas deu negativo, seu Valdivino? Não, a segunda resposta não veio resposta não, nem chamou. É mesmo, né? Puxa. Não chegou ainda não. Mas eu peguei o resultado lá e a menina foi e falou que porque não veio nada, aí por isso que vão atardar chamar, porque tem muita gente na frente, né? Ah, porque não deu nada, né? Deu negativo. Ele só... Não está tomando sol não, né, seu Valdevino? Hã? Não está tomando sol não, né? Não, eu estou vivendo uma vida que não vivia, normal. Mas não tome sol, seu Valdivino, anda. protetor solar. Toma cuidado. Muito protetor solar e evita o sol. Em nome de Jesus Cristo, amado Pai. Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ah, né? Mas o senhor tem que se conservar para espalhar o evangelho. Tem que Morrer vai cuidar. morrer mesmo. Como é que nós vamos para o céu se não morrer, o corpo não morrer? Mas aí o senhor está procurando já, seu Valdivino. Pare com isso. Não pode Como é ser que é? assim. Tem que cuidar O senhor já está procurando, tem que se prevenir. Não Pare estou com isso. procurando, mas também não estou trancado num quarto. Não podemos Não, ficar seu fazendo. Valdivino, não é para o senhor ficar trancado num quarto, o senhor ter cuidado com o senhor sair, botar não protetor precisa se solar, trancar, não. chapéu. Eu nunca usei Usa teto boné. solar, aquele negócio, não. Irmão Valdevino, Guarda-chuva, sobrinha, Ó, qualquer tem coisa. um aqui, Lica. Você está vendo? Peraí, cadê? Onde é que o senhor está? Peraí, vou lhe procurar. Peraí, que eu estou lhe procurando. Tem um aqui, eu nem uso. Pois é, e por que o senhor não usa, dona Neide? Pegue no pé dele, dona Neide. Olha, Vamos voltando então com a pergunta da irmã Anise. Vamos voltar. Ixi, vamos voltar. Ela perguntou Silêncio todo a mundo. questão do batismo dela porque ela está enferma hoje e não pode ir à congregação amanhã para ser batizada. Logo, ela deduziu pelo estudo que o batismo dela não foi o bíblico. Também a congregação dela é numa casa, então teremos que agendar o dia para o batismo bíblico. Caso ela faleça, já tendo esse conhecimento bíblico, ela está condenada, está aflita? Minha querida Anísia, a gente acolhe a sua questão assim com todo amor e carinho, né? E o que eu vou lhe dar, porque eu não estou presente aí, né? Que bom se a gente pudesse atravessar a tela e estar presente com você aí, para conversar, bater um papo. Mas eu quero dar 3 exemplos que aconteceram aqui, em Porto Alegre. A nossa irmã Rosane Brizola, ela está aí. E eu tive a graça de evangelizar papai e mamãe dela, seu José. E agora, pois é, vamos, Rosane, Eleonor, a gente ia pedir licença para chamar a mãe da Rosane de Dona Cocota, que era o jeito que o Gerson chamava ela, mas era José e Dona Eleonor. Seu José estava num câncer assim avançado. E o que a gente fez devido ao estado de saúde dele? A gente procurou até encontrar um local adequado para ele, que foi um local batismal com água quentinha, para preservar a saúde dele. E a mesma coisa aconteceu com a Dona Cocota, ou Dona Eleonor. A gente... Como é que é o nome do clube ali onde o Alexandre nada ali, tia? Geraldo Santana. Geraldo Santana é um clube que tem aqui em Porto Alegre de militares, e a gente ali naquela piscina térmica, a gente acabou batizando ela devido ao avançado da idade dela. E depois nós tivemos uma outra irmã aqui,
chamada Heloísa, tinha fibromialgia, tem fibromialgia, e aí não podia, naquela semana, no estado da fibromialgia dela, ela não poderia também batizar em águas geladas, e também nós procuramos até encontrar um clube com água quente, e nós a batizamos assim. Então eu não sei qual exatamente é o seu estado de saúde, e se essa é uma possibilidade de resolução, para conversar com os irmãos aí, para que seja encontrado um local assim, para que então isso possa ser feito. Tá bom? É o que eu posso compartilhar das experiências que a gente teve aqui. João e demais que estão presentes aqui em casa, a congregação de Foz do Iguaçu, graças a Deus, graças à palavra de Cristo, vai fazer agora um batismo devido a esta aula, em consequência da aula. Eles estão lá se preparando já e estão nos convidando para assistir esse batismo. Então, está em tela aqui, vamos acompanhar esse batismo, então. Estão todos lá no batistério, lá, preparados. Mas uma alma sendo salva. Glória a Deus. Por razões óbvias, a gente dá mais minutos aí, tá bom, meus queridos? Deixa eu fechar. Que maravilha. E aí, Lica, vai ter o batismo? Já está tendo, seu Valdivino. Que bom, hein? Graças a Deus, né? Amém. Amém. Seu Valdivino, vai até a tela de Foz do Iguaçu, lá que tá. Você ouviu ainda? Já, amém. Como é que é, o Fernando? Você ouviu? Agora tu deixou o microfone aberto. Vai até a tela de Foz do Iguaçu, lá de São. Eu não estou entendendo. Então, passe a telinha assim que o senhor vai ver, seu Valdivino. Até o senhor chegar lá na igreja de Foz. Fechando o teu áudio, Fernando. Eu falei que era para ele ir até Foz do Iguaçu, né? A tela de Foz do Iguaçu, ele iria ver. Não vou ter... Se tivesse um jato, né, Fernando? Daria. Até no celular dá, não pode ver. O Fernando, em 1 hora, estaria ali, ó. É. Tem uma que está com tosse aí. É Covid. Não fale Covid, dona Nide. Glória a Deus aí pelo batismo em Foz do Iguaçu. E esperamos que o caso da nossa irmã Nízia lá, ele possa ter um bom fim, né? O bom fim da salvação eterna. Então, amados, a forma certa precisa ser conforme o Evangelho. E aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4, que nós temos aqui é a definição de Paulo do que é o Evangelho, que é o que a gente precisa pregar para as pessoas. A essência está aqui. Então, ele disse assim para os irmãos lá: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho
Olha bem, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei. Nota versículo 13 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Aí está o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho que nós precisamos pregar é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Morte pelos nossos pecados, foi sepultado e depois ressuscitou para nos dar esperança. Isso é a essência do evangelho que precisa ser pregado. As pessoas estão mortas nos pecados e elas não podem resolver esse problema. Quem é que resolve? Deus enviou Jesus para ser crucificado aqui, no lugar de todos nós. E quando a gente aceita Jesus como bastante, como sacrifício suficiente pelos nossos pecados, e aí então a gente recebe Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente então é salvo por este evangelho. E aí a gente tem a esperança também da vida eterna. Como que a gente faz isso? A gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas olha 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, por favor. O que eu preciso fazer com esse evangelho que me é pregado? Fica tranquilo com essas coisas que caem aí. 2 Tessalonicenses 1, versículos 7 a 9, tem alguma coisa que vai acontecer aqui no dia em que Jesus voltar, né? E a vós outros, os irmãos em Tessalônica estavam sendo perseguidos por causa do evangelho. E ele diz assim: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha o que Jesus fará: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, mas principalmente aqui, queridos, para a aula dessa noite, e contra os que não obedecem ao evangelho. É preciso obedecer o evangelho. O que é o evangelho? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Lembra lá em Marcos 16:15? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós precisamos pregar que Jesus morreu pelos pecados das pessoas, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. E as pessoas precisam obedecer a este evangelho. Como, Josué? Como que eu posso obedecer a este evangelho? E aí a gente volta para o texto de Romanos, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, e agora eu quero só relembrar para você. Então, Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, mas lembra que agora o que nós vamos ler está num contexto que eu já expliquei para vocês lá no início. Lembra Romanos 6, 17 e 18? Paulo falou assim: olha, no passado, Romanos 6, 17, vocês eram escravos do pecado. Mas aí, agora vocês, versículo 18, são libertos do pecado. Como pessoas que eram escravas chegaram a ser libertas do pecado? No meio disso, do versículo 17, tem: vocês obedeceram de coração a forma de doutrina que foi entregue. Que doutrina é essa? Está em Romanos 6, 3 a 5. Olha o que Paulo disse em Romanos 6, 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Está falando do nosso batismo, não está falando sobre Cristo, está falando que a gente se liga a Ele nesse momento. Nota, fomos nós, né? Pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o evangelho é o seguinte: Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. O que se faz com uma pessoa morta? Se sepulta. Jesus foi sepultado por José de Arimateia, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Falando sobre nós,
Qual é o problema conosco como humanidade? Nós estamos mortos nos nossos pecados. Isso diz Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Efésios 2, 1. O que se faz com uma pessoa que está morta? Precisa sepultar. E aí, a água do batismo representa a sepultura. Nós devemos sepultar o nosso corpo debaixo das águas do batismo. E aí, quando a gente sai das águas do batismo, a gente sai ressuscitado por uma novidade de vida. Então, esta doutrina que foi pregada em Roma e a qual os irmãos obedeceram, gerou essa liberdade do pecado. Eles foram escravos no pecado, do pecado no passado, 6,17, mas agora estavam livres porque obedeceram esta forma de doutrina que foi entregue para eles. Então, o que acontece no batismo? A gente entra na morte de Jesus, sendo sepultado com ele, e a gente nasce de novo para andar em novidade de vida. Aí alguém pode perguntar, né? Puxa, mas que poder que tem as águas do batismo, assim, para que eu possa então ser perdoado dos pecados e para que eu possa então ressuscitar espiritualmente com novidade de vida? E a resposta: a água não tem nenhum poder. Uau, então o que está acontecendo lá, Josué? Olha comigo Colossenses 2,12, por favor. Colossenses 2,12. É um outro texto do apóstolo Paulo, agora para os irmãos em Colossos, e aí ele está dizendo o seguinte: tendo sido sepultados, é o mesmo ensino de Romanos, mais curtinho, tendo sido sepultados juntamente com ele, com Jesus, aonde? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a água em si não tem nenhum poder, ela só representa a sepultura. Mas o que acontece quando... Notaram que tem ali no versículo 12 uma expressão composta por 3 palavrinhas, mediante a fé? É isso, lembra que a fé bíblica é sempre fé obediente? Quando eu recebo pela fé a graça de Deus, mediante a instrução que é dada, e eu pego um velho homem que está no pecado e coloco na sepultura do batismo, o que vai acontecer mediante a fé no poder de Deus? Eu vou ressuscitar por uma novidade de vida. Você lembra, Jesus morreu, ele foi sepultado, e o que tirou Jesus da sepultura? Poder de Deus, no terceiro dia, logicamente. O que acontece conosco quando a gente vai para as águas do batismo? O mesmo que aconteceu com Jesus. Assim como o poder de Deus ressuscitou Jesus da morte, ali no batismo, quando a gente é sepultado, porque a gente está depositando nossa fé na instrução divina, pelo poder dele, ele está nos ressuscitando por uma novidade de vida. E aí a gente recebe o perdão, mas também a nossa ressurreição espiritual para andar com Deus essa vida, perseverando até o fim, para que então no final a gente possa receber da parte do Senhor também a nossa vida eterna. Então, a aplicação e o desafio dessa lição. Lembra que eu pedi para você ou anotar aquela entrevista no início, ou pelo menos guardar na mente? E a pergunta depois da lição é: você está salvo ou perdido segundo a Bíblia? Não estamos falando sobre a maneira pela qual a praça religiosa prega. Salvação na oração do pastor, não tem nenhum texto bíblico que mostre isso. Salvação quando eu nasci no pecado e aí aspergiram água na minha cabeça, não é um modelo bíblico. E se você está num desses planos de salvação que não são bíblicos, a pergunta é: você está pronto para obedecer o evangelho agora mesmo? Isso tem uma implicação eterna para a sua vida. Receba hoje a salvação de acordo com o plano apresentado para a vida e o perdão dos pecados dessas águas do batismo, para que você então possa ser religado a Deus. E aqui, para finalizar, eu tenho algumas doutrinas estranhas sobre batismo, e basicamente são 3 coisas que geralmente falam de maneira estranha. A primeira, aspersão ou imersão. A palavra grega batizo, ela significa mergulhar ou submergir.
a prática bíblica sempre foi imersão. Quando é que começou o batismo por aspersão, Josué? Ela nunca foi uma prática bíblica e ela foi introduzida em 1311 pelos católicos no Concílio de Vienne. Primeira vez em que o batismo, então, por imersão começou a ser realizado. Uma outra questão a ser resolvida, uma pessoa que, concluindo, né, que recebe o batismo por aspersão não recebeu o batismo bíblico. Agora, a segunda questão aqui é, o batismo é um sinal exterior de uma graça interior. O que isso quer dizer, Josué? Significa que às vezes as pessoas foram ensinadas de que elas foram perdoadas quando o pastor orou por elas. E elas já receberam essa graça no interior delas aquele dia, que elas levantaram a mão e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o batismo aconteceu num futuro, às vezes 1 mês depois, 2 meses depois, para que ela pudesse mostrar para todo mundo exteriormente a graça que ela já tinha recebido. Quer dizer, ela recebeu o perdão na oração. E nessa visão, o batismo não é importante para a salvação e para perdão de pecados. Ora, vamos fazer um raciocínio um pouquinho lógico, gente. Se o perdão acontece antes do batismo, por que batizar? E a pergunta que a gente precisa fazer, porque se ela já recebeu o perdão antes do batismo, o que a gente tem nessa doutrina estranha é uma pessoa viva antes do batismo. Ela já recebeu o perdão, por que batizar? O batismo representa a sepultura, nesse caso você estaria sepultando uma pessoa viva, e não faria nenhum sentido sepultar um vivo. Então, biblicamente, essa ideia de um perdão antes do batismo não tem nenhuma lógica bíblica sobre isso. Uma outra questão, as pessoas às vezes tentam argumentar que o batismo não é necessário para a salvação porque o ladrão na cruz foi salvo sem o batismo. E eu respondo, é verdade. Ele foi salvo sem o batismo, porém, ele foi salvo sem o batismo como as pessoas do Velho Testamento também foram. Abraão, Isaac, Jacó, José, qualquer personagem de Deus do Velho Testamento foi salvo também sob o batismo. Por quê? Porque eles estavam debaixo de outra aliança. Quando é que a aliança de Jesus entrou em vigor? Depois da morte, sepultamento, ressurreição e, mais especificamente, depois, em Atos 2, quando o Espírito desceu e Pedro começou a pregar o Evangelho. Aí que o Novo Testamento começou. E quando nós queremos falar sobre salvação, nós precisamos falar sobre salvação dentro da aliança que nós estamos agora. O Velho Testamento não falou sobre batismo como necessário para a salvação, mas a Nova Aliança fala. E o ladrão na cruz estava vivendo ainda debaixo do Velho Testamento. Porque um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. É o que nos diz Hebreus 9, 15 a 17. E Jesus ainda estava na cruz vivo, portanto, debaixo dos moldes do Velho Testamento. Como é que o ladrão na cruz ele recebeu o perdão? Ele recebeu o perdão pessoal de Jesus, assim como Jesus perdoou pessoalmente diversas pessoas aqui na terra enquanto ele estava aqui, porque Jesus tinha aqui na terra, pessoalmente, autoridade para perdoar pecados. Agora, depois que ele foi ao céu, na sua autoridade, ele comunicou para os apóstolos e depois fica para a igreja também comunicar perdão através das águas do batismo. Ok? Eu agradeço sua atenção nessa noite. Eu vou passar para o Giovanni, caso você tenha mais pergunta ou comentário sobre isso, a gente bate papo aí. Vou aproveitar então, João, e perguntar para os irmãos de Foz qual é o nome da irmã que se batizou. Deixei o céu está em festa aí. Dá os parabéns a ela, aos irmãos de Foz aí. Não tem pergunta mais, João. Ok. Então, meus amados, eu estou tentando colocá-los aqui na tela, tentando aprender isso. Eu acho que eu só consigo aqui. Não consigo, mas queridos, eu vou tirar a tela total, e aí eu quero agradecer a sua atenção nessa noite, e ficamos na expectativa da Anísia, né? Anísia, depois, se quiser entrar em contato comigo para conversar um pouco mais, estou à disposição para a gente bater um papo aí, mas se as ideias do que aconteceu em Porto Alegre, referente a procurar uma água quentinha para que você possa se batizar aí, se ela for boa, tenta conversar com pessoas próximas, os homens daí da congregação, para
ver se isso é possível e nós tenhamos, então, o seu batismo nos moldes bíblicos. E a semana que vem, então, a gente retorna para a lição 6. A lição 6 é uma aplicação prática dessa aula de hoje. Hoje foi uma aula mais teológica, mostrando sobre o plano de salvação, e aí a gente vai para o livro de Atos, que é o livro da história da igreja no primeiro século, abarca cerca de 30 anos da igreja no primeiro século. A gente vai ver quase que em cada pregação as pessoas recebiam a noção de que precisavam se batizar, e a pergunta é quando elas faziam isso. Depois delas entenderem sobre a importância do batismo, quando elas faziam isso? A gente vai responder isso olhando para Atos 2, os 3.000 primeiros batizados. A gente vai olhar para Atos 8, Filipe e o eunuco. A gente vai olhar para Atos 16, o carcereiro e a casa dele. A gente vai olhar para Atos 19, 12 discípulos em Éfeso. A gente vai olhar para o apóstolo Paulo de novo, Atos capítulo 22, e a gente vai ver que uma tecla é batida sobre o quando as pessoas faziam o seu batismo, na medida em que elas entendiam a importância. Certo? Eu agradeço a sua atenção, que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Nós vamos fazer uma oração final aqui, certinho? Amém. Amém. Vamos orar. Pai santo e poderoso, nós te damos graças pela lição nessa noite sobre o plano de salvação. Nos ajude com compreensão e entendimento, para que a gente possa cada vez comunicar mais para as pessoas que estão perdidas sobre o teu plano especial de amor. Obrigado por enviar o teu filho a esse mundo e por também permitir com que o evangelho chegasse até os nossos corações pela pregação dos teus servos que estão por esse mundo, e permite com que cada vez mais conversões possam acontecer, a família possa crescer, para que no dia da tua volta, acima de tudo, o Senhor seja glorificado e nós venhamos a participar da grande mesa celestial e eterna com alegria, pela salvação que nos foi alcançada por graça mediante a fé. Obrigado pelo batismo lá em Foz, nesse momento. Continua abençoando o trabalho daqueles irmãos. E abençoa a Anísia lá, para que os irmãos possam encontrar meios para que ela possa realizar o batismo dela. E nos ajuda a continuar nesse processo através dessas aulas e outras também pessoais que nós temos, para que cada vez o evangelho chegue em mais pessoas. Nós te damos graças por essa noite e que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que estão participando e todas as congregações e famílias aqui representadas. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Obrigado, meus queridos. Eu vou dar aquele abraço fraterno, meio virtual o negócio aqui, vocês sabem, mas está aqui. Meu abraço para vocês. Obrigada, Tá bom? Obrigada, seu José. Obrigado. Boa noite, amigo. Boa noite para todos. Tá quente aí, né, cara? Muito quente, mano. Muito quente. Tô imaginando. Boa noite a todos. Boa noite, mano. Aquela boa. Para vocês amanhã. Deus abençoe. Boa noite, Virgínia. Ô, Giane, estamos em oração, viu, querida? Obrigada, irmã. Deus te abençoe. Oi, Júnior. Boa noite, Júnior. Boa noite, Júnior. Tá de amarelinho, Júnior, hoje? Eu conheci ele, viu, Nico? Boa noite, Eu conheci o Júnior. Eu conheci o Boa noite, Jane. Ele abraçou eu várias vezes. Tá bonito de amarelo, hein, Júnior, hein? Ah, tu tem cabelo de verde. Olha. Oi, Rosane. É Júnior. Rosane. Oi, Rosane. Valdevino. Boa noite, Sérgio. Valeu, Giovanni. O pessoal que tá no prédio aí, vocês podem botar. Hoje, semana que vem é prova. Boa noite, irmão Sérgio, irmão Júlia. Boa noite. Até Manaus. Boa noite, Giane. Tá você. Vem, Olha que traz a Débora, traz o Giovanni. traz a Marlene, Josué. Oi, Sandra. Obrigada, que Deus abençoe você. Obrigada, Boa noite, Julinho. Boa noite. Giovanni, obrigado, seu Giovanni. Oi, seu Hélio. Boa noite, seu Hélio. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Fernando. Boa noite, querida Liga. Boa noite, até amanhã. Na aula de êxito. Irmãos, que poder tem a palavra. Hoje. Que foi, seu Hélio? Que poder tem a palavra, né? É, com certeza. Olha só, os enganos tão fáceis de reconhecer
serem reconhecidos e as pessoas complicam tanto, né? Tira o poder de Deus para colocar as suas teses. É muito boa essa aula, muito importante. Muito Maravilhosa. importante revisar essas coisas. E às vezes a gente esquece que é tão simples, mas tão importante. O irmão lá, a irmã já entrando no reino, essa outra pessoa tendo esclarecimento que precisa fazer o batismo bíblico, e a gente sempre precisa revisar aquilo que fez. É sempre bom, muito importante isso. Um abraço, muito agradecido pelos irmãos que se dedicam e por todos que estão buscando a salvação. Abraço a todos. Amém. Você é muito grata, né? Abraço, boa noite. E Boa noite, o batismo, Valdemiro. seu Hélio, o batismo é o começo de uma grande transformação. Exato, exatamente. É muito importante. Eu fico bem mexido com a palavra tão simples e tão eficaz. É simples, mas eficaz, tem uma profundidade imensa, né? Mexe na vida das pessoas, muda o curso da vida das pessoas. É muito importante pregar a verdade. Pura verdade. Tem toda a razão. Irmãos, aqui é o Haroldo, que Deus abençoe. Estou muito feliz de estar participando do estudo com os irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão. Amém. Cara, não fala por favor. A vovó também. Giovanni, eu mandei uma pergunta para ti ali no ar. Rainha. Não, mas não é pergunta. Eu já respondi ali. Ai, A da irmã Rosângela. Então, logo. Não, eu mandei para ti no WhatsApp uma pergunta. No WhatsApp. Desculpa. Tudo direitinho. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Até amanhã. Culto ao Senhor. Boa noite, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, amigo. Boa noite, Tonito. Divino, manda um abraço pro Márcio amanhã. Manda um abraço nele por você. Pode ficar tranquilo. Valeu, obrigado. Muito bom. E aí, aqui então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, seu Fernando. Boa noite, seu Clementino. Boa noite, querido. Deus abençoe vocês. Boa noite, seu Valdivino. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, querido. Deus abençoe. Hélio Rosa, pelo que você falou aí, Jeremias 5, 21 e 22. Fala isso aí. Jeremias 5, 21 e 22. O que diz lá, Devendo? Muito bom. Escute agora isto. Escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvido e não ouvem. Por quê? Não me temem, diz o Senhor. Por que não temem,
diante de mim, porque foi eu que pus a areia, pus a areia como limite do mar, limite perto que ele não irá ultrapassá-los. É muito bom, viu, esses 2 versículos. Sim. É importante. Então, o povo vê e não escuta, não tem medo, não tem temor a Deus. Eles ouvem e não ouvem, porque não tem temor, não tem medo. Então, a palavra de Deus para eles não tem valor nenhuma. Infelizmente, eles deturpam as coisas fáceis e bem inteligíveis, como é essa do batismo, e as pessoas, a gente tem que as pessoas que são sinceras, pregadores que são sinceros, mas estão completamente equivocados, seguindo doutrinas e preceitos humanos e acabam divulgando diariamente erros doutrinários que excluem as pessoas do caminho da salvação. Então, a gente precisa orar muito por esses pregadores que estão buscando com sinceridade, mas estão enganados, né? Precisam ser mais precisamente ensinados do caminho, né? Como foi feito com alguns no próprio texto do livro de Atos e outros, que eles precisavam ter algumas outras informações, né? Como Apolo e outros que estavam pregando no batismo de João ainda equivocados. O problema é que hoje eles têm a Bíblia no sentido completo, né? E aí distorcem por preceitos humanos, por doutrinas tradicionalistas, né? Infelizmente, o caminho hoje tem problemas deturpado a forma de pregação, porque as pessoas não estão pensando exatamente como a Bíblia quer que a gente pense. Estão fazendo uma continuidade porque o pregador lá da igreja tal, do fulano de tal, ele é muito famoso, ele tem uma congregação em todo mundo, tem a denominação em todo mundo, então eles querem seguir. E não é assim, né? Infelizmente, está fora dos parâmetros bíblicos. Essas aulas são importantíssimas, porque elas nos ajudam a também a ensinar as pessoas, né? Que as coisas são simples, mas às vezes a gente esquece. Estou orando por ti, que tu entenda essa aula de hoje, entenda o batismo bíblico, porque é esse que leva à salvação. Esse leva, os outros não. Tá bom? Foi lá no Ari, Foz do Iguaçu? Foi em Foz do Iguaçu, lá na... É com o Ari, né? Você viu ele lá, ele estava no 3-1, né? Giovanni. Desculpa, não, estava aqui, eu não te ouvi, pode repetir? Foi em Foz do Iguaçu o batismo, né? Isso, Foz do Iguaçu, está aqui, ó. A irmã que se batizou é Elim Honores. E nós temos um aqui, um aluno aqui, Antônio, ele está em dúvida se o batismo dele foi bíblico ou não. O José conversou com ele agora, eu orar por ele, o Antônio, nome dele, para que ele chegue ao entendimento correto do batismo bíblico. Ele saiu com uma pulguinha atrás da orelha. Vamos ver se no próximo sábado ele tem essa dúvida sanada aí. Se tiver o temor de Deus, cai a ficha. Aí ele vai batizar. Antônio, orar por ele aí. Bem. Oremos. Irmão Clementino de Caxias, Sandra de São José Floripa, Haroldo é o genro da Giane. O Haroldo que tá pegando o bastão lá na congregação lá, hein? Jesus. Não adianta, seu Giovanni, vou ficando até o final. É ruim, vamos né? Vamos fechar aqui a sala, Jô?
Hein, Giovanni? Lá em Foz do Iguaçu é o Rui que está lá né? Ei, Jô, É o Ruinho Carlos ele vai ter que ter uma Oliveira. conversa, acho que reservada, né, Jô? Vai falar sobre o Espírito Santo aí, né? Tem muita salada. O Jô vai fechar a sala, irmãos. Dá uma boa noite para vocês. Amém, amém. Boa noite, Deus abençoe Boa a noite, Deus todos. abençoe vocês. Muito obrigado pela aula maravilhosa. Amém, Obrigado. irmã. Até. Obrigado. Vai fechar agora? Tá. Dê boa noite aqui para os irmãos. Beijo, Deixa um boa abraço noite. para a dona Neide aí, Valdevino. Outro para você. Amém. Beijo, dona Neide. Beijo. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Valdevino, aquela promessa está em pé, hein? Quando ela resolver se batizar, me avisa para comprar as passagens, está aí em São Paulo aí. Tá bom, eu sei disso. É. Ai,